a nossa live de hoje. Hoje essa live foi preparada especialmente para você que é tesourete. Já faz algum tempo algum tempo não, faz alguns dias assim, eu acho que não dá nem um mês, que eu senti muito forte no meu coração de trazer um conteúdo relacionado a tesourete. Compartilhei inclusive com uma das minhas alunas que é tesourete. E hoje eu resolvi fazer aquela enquete, né? Colocar a postagem, aproveitar a postagem da Flávia para perguntar se vocês usam tesoura ou plotter de recorte. Baseado na resposta de vocês, realmente eu ia preparar um conteúdo. Como não aconteceu a live do Instagram, eu falei, vou levar esse conteúdo para o YouTube. E cá estamos nós. E se você, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse canal e você está assistindo essa live de hoje, seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa colmeia no YouTube. Eu sou Ana Dantas, a criativa da Abelha de Papel. Sou eu que crio as artes, os desenhos, os modelos de flores que você vê nos meus perfis e aqui no nosso canal. Aqui você encontra bastante conteúdo interessante e lá no nosso Instagram também. E agora nós temos uma novidade, que é o nosso grupo de conteúdo no WhatsApp. Se você ainda não está participando, é só clicar na descrição desse vídeo que lá tem o link para você fazer parte do nosso grupo. Lá você vai receber todas as novidades da Abelha de Papel, independente das redes sociais te comunicarem, tá bom? Sejam muito bem-vindos, meu povo! Deixa eu ver quem foi que já chegou. Ó, minhas alunas já estão aqui. As garotas do CT, nós temos um time de criativas. Já tem, ó. Deixa eu ver. Boa noite, meninas! Deixa eu ver, Ruth. Sejam muito bem-vindas. Olha só. Por que eu escolhi mostrar como fazer folhagem dourada? Eu sei, pode existir milhões de conteúdos sobre isso, mas eu tenho o meu jeito de fazer. E o que acontece? Nem sempre você precisa fazer aquela folha super mega ultra vazada para você fazer uma folha linda, que gasta mais tempo. Inclusive, eu cheguei a cogitar a possibilidade de trazer uma dica para vocês aqui, que seria utilizando o gabarito, né, da folha impressa para você cortar ali com estilete, folhas vazadas bem detalhadas e tal. Mas eu tenho que confessar para vocês, olha, o tempo que você leva para você cortar uma folha, sinceramente, não compensa você trabalhar. Falando sério mesmo, então o que eu penso? Eu sempre estou pensando na questão da praticidade, na lucratividade que vocês têm que ter, entende? Então eu tenho que pensar, tá, eu tenho que ensinar uma coisa que essas meninas consigam fazer rápido, fácil e que ela consiga fazer vários, porque a folhagem, principalmente, vocês não costumam cobrar muito por ela. Imagina você ter um mega trabalho, você ir lá com estilete, cortando pedacinho por pedacinho, vai dar um trabalhão, né? Então vamos simplificar as coisas. Por isso que eu trouxe hoje esse conteúdo. Deixa eu ver aqui quem chegou mais. A Ana colocou fora o desgaste da lâmina, que tá muito caro, meu Deus. Não, quando se trata de silhuete, Aninha, quando se trata de silhuete, eu realmente, assim, gosto de cortar a folha vazada. Eu corto tranquilamente, ó. A minha prêmio tá aí pra provar, né? Eu tenho duas prêmio. Uma que eu comprei em 2019, outra que foi ano passado. E as duas estão funcionando perfeitamente, sempre cortando ali. Agora, pra quem tá, assim, cortando muito, né? Realmente vai ter um desgaste maior. Mas pensando em relação a quem corta na tesoura, ou digamos que você tem uma plotter e você sua máquina deu um probleminha e você tá cheio de pedidos, tem que resolver ali na hora, você vai ter que resolver o que é que você vai fazer. Para quem tá acostumado com plotter, gente, a gente sofre, né? Se você tá ali sempre cortando com plotter, sempre cortando com plotter, quando chega um aperreio, você se vê doida. Por quê? Porque você não tem a prática. Eu não tenho a prática na tesoura, entende? Todos os meus trabalhos hoje, há muitos anos, né, são na plotter de recorte. Eu usava tesoura o quê? Antes de eu entrar para esse universo da silhuete, usava tesoura para os meus artesanatos.
normais, né, para o hobby, para fazer festinha para a família, mas não era nada profissional. Agora a gente se acostuma com uma máquina que corta tudo e de repente você se vê sem ela, prejuízo, né? A Lena, que está aqui com a gente hoje, ela passou por isso há poucos dias. Só que a Lena já estava habituada a usar a tesoura. Muita coisa ela cortava na plotter e ela já ia agilizando outras coisas que dava certo na tesoura. Na hora que ela passou o primeiro apuro, né, com a máquina dela, a Lena não contou conversa. Ela disse: não vou esquentar canto, eu vou meter o aço e vou fazer as minhas produções na tesoura. Deixa eu ver se Deixa eu ver se tem uma pergunta. CT. Muito bem. Então, olha só. Bora lá começar. Vou baixar aqui a nossa câmera, tá? Ó, a Lena falou, foi o plano B, foi uma salvação. Então, ó, se você hoje não tem plotter de recorte, vou passar para vocês um jeito de fazer uma folhagem simples, 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 sem você precisar de molde. E se você falar: Ana, eu não sei desenhar. Gente, não tem problema, porque o jeito que eu vou ensinar para vocês é simples mesmo. Mesmo sem você ter prática com desenho. Se você não gosta mesmo, mas é tão simples, tenha certeza que você também vai conseguir. Mas eu vou ensinar o quê? O pulo do gato para você fazer com essa delicadeza. Olha, porque não é só dizer que eu vou ensinar uma coisa fácil. Olha aqui a delicadeza, estão vendo? Não é só eu dizer que eu vou ensinar uma coisa fácil e eu chegar aqui, aí tem uns poréns, né? Não, eu quero trazer uma coisa que seja realmente fácil. E o pulo do gato para você dar esse acabamento perfeito, tá bom? Bora lá? Raquel disse: eu perdi. Raquel, você não perdeu, mulher. Você não perdeu, tá tudo certo, meu amor. Deixa eu ver aqui. Ó, pela primeira, Isabel colocou, pela primeira vez fiz uma folha vazada. Folha vazada fica muito lindo, né? Então, bora lá. Vou baixar aqui a câmera e vou para vocês verem a minha mesa, tá bom? Deixa eu só baixar aqui. Aqui. Isso. Estão vendo? Tudo certinho? Então, bora lá. Deixa eu tirar essa daqui. Ó, eu trouxe, inclusive, um papel, um lamicote, que ele já tava, assim, um retalho, tá? Eu nem peguei um papel mega cortadinho, tudo certinho. Peguei um que eu já tinha utilizado ontem. Então, bora lá. Eu tenho um papel lamicote. Dependendo do tamanho da folha que você precisa e do desenho, se você quer ela mais comprida, você vai fazer ela mais altinho, recorte. Se você quer ela mais gorduchinha, você vai pegar um papel mais quadrado, tá certo? Então, eu vou pegar aqui a minha tesoura. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar com essa daqui, primeiro, tá? E essa daqui é uma tesoura de precisão. Quem trabalha com tesoura, é sempre bom ter uma tesoura de precisão, que tem essa pontinha fina, para os detalhes, né? Para um acabamento bem legal. Então, aqui eu tenho o meu pedaço de lamicote. Você pode simplesmente só dobrar o seu lamicote, só dobrar. Mas se você tiver alguma ferramenta, eu não vou indicar a tesoura, porque a tesoura a gente vai marcar o lamicote no meio, vai marcar cortando. Então, eu vou indicar você usar uma ferramenta, pode ser uma caneta que não esteja mais funcionando, uma caneta sem carga, tá? A pontinha é só para você marcar. Se você não tiver um vincador assim, caneta seca. Pronto, caneta seca serve demais, caneta Bic, para você fazer marcação. Olha, eu até fiz um ladinho mais gordinho do que o outro. E aqui, ó, depois que eu fiz essa marcação no meio, você vai dobrar. E você vai dobrar para o outro lado aqui, ó. Que no caso é para esse lado branco. Você deixa o lado do lamicote para esse lado. E aqui eu tenho esse lado branco. O que é que você vai fazer? Vamos lá. Você vai com o lápis grafite, você vai fazer aquele desenho da folhinha, certo? Ó, a mão livre mesmo. A mão livre, não precisa você se preocupar. Ana, eu tenho que fazer todas iguaizinhas. Só se você quiser tirar o primeiro molde em outro tipo de papel. Depois você vem com
o molde e coloca aqui em cima se você quer fazer todas iguais, tá? Deixa eu ver o que, é que as meninas colocaram aqui. Nem sei, ó. Depois é que eu fico sabendo o que acontece nas lives. Deixa eu ver. Mulher, essas meninas gostam do frevo, viu? Agora que o gato vai pular. Bora lá. Então, o que acontece? Se você quiser tudo igualzinho, tira o primeiro molde e depois você vai riscando tudo igual. Se não, você pode fazer ele sem precisar desse detalhe, tá certo? Então, chegou aqui, fiz o primeiro desenho, ó, super simples. Tá vendo? Ó, papel dobrado. Fiz o primeiro desenho, o que é que eu vou fazer? Vou fazer muitas listas? Muitas listas? Não. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer listas, presta atenção, você vai fazer listas, não muito na base, você vai botar um pouquinho mais aqui acima, aí você vai fazer listinhas. Essas listas, olha só, você não coloca para ela tocar até o final aqui. Combinado? Você vai fazer as listinhas sem tocar a lateral da sua folha e sem ser muito no começo. Ou seja, deixa um dedinho, ó, põe o dedo aqui, deixa um dedo de distância para começar a primeira lista. Aí eu vim com a primeira, vou vir com a segunda, vou novamente, quantos você quiser. Aqui. Mas eu não vou fazer aqueles riscos duplos, sabe? Quando a gente faz assim, ó. Deixa eu mostrar o detalhe. Sabe assim? Que tem risco duplo? Então, não é dessa maneira. A gente vai fazer riscos, desenhos simples. Só o tracinho curvado. Acabou. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Agora que eu já tô... Vamos pro pulo do gato. Bora pro pulo do gato. Agora que eu já estou com os riscos prontos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, em vez de eu deixar só aquele corte diagonal, né? Eu vou fazer um corte bem delicado no meio. Então, o segredo é você não aprofundar muito a tesoura. Você vai pegar essa tesoura bem aqui onde começa, bem aqui, ó. E você vai fazer um corte bem na beirinha mesmo, tá? Na beirinha da dobra, para que ele fique o quê? Delicado. E não vai até o final, ó. Comecei aqui e eu não vou até o final da minha folha. Por quê? Ele vai fazer, ó, esse risco aqui, só que ele não vai ao final da folha, nem na pontinha superior. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. O primeiro corte eu vou fazer contornando, ó, contornando o desenho que eu fiz. Viram? Ó, primeiro corte, contornando o desenho. O segundo corte, você vai fazer assim, ó, posiciona a tesoura um pouquinho acima do desenho e você finaliza nessa ponta. Então, você vai ter um corte, ó, ó, aqui, bem delicado. De novo. Bora lá. Vou cortar aqui no desenho. Você vê que a pessoa é muito boa na tesoura aqui, né? Para não dizer o contrário. Ó, posicionei um pouquinho acima, porque esse aqui é o que vai dar a delicadeza do negócio. Ó, posiciono um pouquinho acima do desenho e vou de encontro ao próprio desenho. Retiro o excesso, mesma coisa. Ó, venho aqui, pontinha. Bora lá. E vocês pensam que eu sou enjoada, viu? Porque para chegar no resultado que eu queria para mostrar para vocês, não foi ligeiro, não. Porque tudo que eu tentava dizer assim, não, não tá ficando bom, tem que ficar bonito de verdade. Então, ó, já fiz, falta só o último. Então, contornei. Vou vir aqui. Acabou-se. Pronto. Agora eu vou finalizar a minha folha. Olha só o resultado, bora lá. Olha aqui o resultado. Olhe a delicadeza
Não ficou aquele mega corte profundo, viram? Não ficou aquele mega corte profundo das laterais, assim, muito marcado. Ficou delicado, suave e muito bonito. Compartilhem comigo o que que vocês acharam, vocês que estão assistindo. Agora que a abelha vai voar. É a Ana da Pistola que tá falando. Bora lá. Gostaram? Porque tem um delayzinho. Deixa eu ver. Gostou? Ai, que coisa boa! Que coisa boa! Eu fico muito feliz. Ó, nesse daqui o que foi que eu fiz? Nesse é um desenho que é de uma folha nossa, por exemplo. Olha, aqui tem o verso dela, certo? Eu fiz uma colagem de um adesivo com o desenho dela e coloquei aqui. Aí eu fiz o desenho baseado no contorno, ficou até um pouquinho mais grosso, né? E fiz os desenhos cortando cada lado. Não gostei do resultado, não gostei do resultado. Eu prefiro 1000 vezes esse daqui. Ó, essa daqui foi cortada usando a mesma técnica, ficou só com o corte um pouquinho mais profundo. E você ainda pode fazer uma firula, né? Porque você pode pegar a ferramenta que você tiver, que você usa para bolear. Você pode pegar a ferramenta que você tem para bolear e você vir. Eu vou usar isso aqui, mas não é o que eu uso, tá? Você vem aqui, ó, dá uma movimentada na sua folhinha, para ela não ficar só chapada, só paradinha. Ó, aí ainda dá essa, olha aqui, que coisa linda, ainda dá essa curvada na sua folha. Gostaram? Deixa eu subir aqui a câmera para falar com vocês. Foi. E aí, show de bola? Me contem aí se realmente ajudou. Quem é tesourete? Sheila chegou agora. Boa noite, Sheila. Boa noite. Então, me contem se realmente ajudou, porque ficou ó, o acabamento, ó a delicadeza disso aqui. Não precisa de molde, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Aí você que determina se esse corte vão ser muitos cortes, se você vai colocar ele reto, se você vai colocar ele curvado. Olha, aqui eu fiz menos curvado, aqui eu fiz mais curvado. Você pode fazer a curvinha para cima ou a curvinha para baixo. Deixa eu ver aqui. Que coisa boa! Fico muito feliz. Ó, Flávia gostou. E eu já vi muitos resultados de folhas, não aquelas mega vazadas, né? Porque tem aquelas que são bem vazadas, bem vazadas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aqui também. Não fiz igual aquelas, fiz uma que fica mais delicada do que aquelas. Eu posso mostrar para vocês como eu costumo ver as flores, as folhagens feitas com lamicote cortado na tesoura. Vocês escutaram aí, minha gente, vocês não existem, não. Nossa Senhora das Tesouretes. Escutei. Um amém? Amém. Maravilhoso. Leva bastante tempo. Você não vai ter essa praticidade, né, de você fazer rapidinho assim. Então, deixa eu fazer uma. Vou fazer uma. Pronto, vou fazer uma só para mostrar para vocês. Vamos baixar aqui. Vou baixar. Aí eu vou pegar uma. Deixa eu ver. Vou pegar uma assim. Vou marcar o meio. Quando a gente vinca o meio, a gente marca menos o nosso lamicote. Vou marcar aqui. Vou até tirar essa ponta. Tá, vou fazer uma pequenininha. Aqui, deixa eu fazer para esse lado. Certo? Aí, eu vou fazer como se eu fosse... Ó, aí ela vai ter o quê?
os dois desenhos. Certo? Aí, para fazer dessa maneira, o que que a gente vai precisar fazer? Você vai precisar deixar, ó, a bordinha aqui também. Ou você não precisaria colocar, mas aí não ia fazer o desenho da base que vocês precisam. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui, você ia fazer o desenho duplo. Ó, viram? Aí aqui você ia ter que, esse eu vou deixar uma beirinha pra cá, que eu não deixei. Podia ter feito ela mais comprida, né? Que aqui você faz esse corte e depois você vem cortando aqui a lateral. Tá dando pra ver? Ó o silêncio da prof, né? Por quê? Porque tá prestando atenção no que tá fazendo. Ih, 10-0 pro papel. Olha só. Essa daqui, ó como ela fica. Não ficou feia, né? Não ficou feia. Mas olha, o que é que vocês acharam do resultado? Aí eu já vi que algumas tesouretes fazem o quê? Fazem o quê? Cortam um filete bem fininho, do tamanho do papel. Vou pegar até esse aqui que já tá... Esse aqui que já tá pronto. Peraí. Deixa eu ver se vai dar o tamanho. Vai dar o tamanho. Aí pega esse aqui, corta, vem aqui atrás e faz o acabamento. Vou fazer aqui para vocês verem. Bora, né? Agora, ó o rabisco, ó o desenho atrás, ó a estrutura. Vamos lá. Como o lamicote, ele é um papel que ele não fixa com cola branca, tá? Aí eu vou passar aqui, só que aí nós temos um pequeno risco aqui, que é da cola de silicone líquida, ela ficar um monte de teia de aranha. Então, gente, é delicado esse negócio, viu? Aí você vai ter que dar uma olhada. Eu acho mais trabalhoso, sabe fazer? Bem mais trabalhoso. Vai tirar as teinhas de aranha, ver se tem alguma. Aí você vai vir aqui com o papel dourado. Não pode arrastar, viu? Senão fica a marca. Aqui. Vamos ver se ele vazou. Não, não vazou. Só um pouquinho. Sou enjoada. Então, ó, aqui, a ponta que sobrou, aí você vai vir dar o acabamento.
Pronto. Ficou grosso esse negócio, não foi? Essa partezinha do meio eu não gostei não, podia ter ficado mais fininha, mais delicada, bem mais delicada. Pronto, agora eu vou subir. Que calor! Hoje tá calor, viu? Subindo, subindo. Deixa eu parar aqui. Pronto, então, fechou. Ó, cortada toda vazada. E ela delicada. Qual que vocês preferem? Toda vazada ou delicada? Podem ser sinceras, eu não vou ficar triste com a escolha de vocês. Deixa eu ver. Deixar assim, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Gente, vocês são demais. As duas. Cláudia botou. Ainda bem que eu tenho a silhuete. Fica lindo, mas tenho. Menina, então, vocês sabem, né? Vocês que são minhas alunas, vocês já sabem que eu não sou boa de tesoura. Não sou boa de tesoura. E para quem tem fibromialgia, eu vou te falar, não é fácil. Dói todas as juntas dos dedos. Deixa eu ver aqui. Isso a Globo não mostra, só no canal Abelha de Papel. Exatamente. Exatamente, olha. Quem é abelha? Quem é abelha? Sabe o que é bom, minha gente? Sabe o que é bom? Sabe o que é de verdade? Porque aqui, meu filho, a falha é nossa, ela acontece ao vivo, você tá entendendo? Gostou das duas? Então tá fechado. Gostou das duas, tá gostado. Olha só, o André me pediu para mim falar sobre um outro ponto para quem é tesourete nessa mesma live. Além das folhas que eu acabei de ensinar vocês a fazerem sem plotter, usando só tesoura, ele pediu para mostrar um detalhe. Quando vocês compram um molde de flor, de folhagem, ele vai também em PDF. Aí algumas pessoas que são novatas perguntam: e como que eu faço para cortar a minha flor, né? Se eu sou tesourete. Eu indico, que você faça a impressão já no papel colorido, porque no papel colorido o molde ele já vai sair todo certinho, o molde sai todo certinho assim no papel colorido, já sai com as linhas. Tivemos problemas com alguns dos nossos moldes que a linha não estava aparecendo, mas ó, esse aqui, por exemplo, é da coleção Flores Práticas, a linha tá bem feitinha, bem delimitada. Então sai a linha, você já corta, mas para quem não tem impressora, o que que a gente indica? Você manda fazer essa impressão em alguém, ou no local do seu trabalho, mas lembrar de apagar o arquivo depois, ou se você fizer no Lan House, também apagar esse arquivo depois. Você fez a impressão do seu molde, leva seu molde para casa. Se for uma folha de sulfite ou se for uma folha adesiva, que é muito mais prático, você imprime o molde, cola numa folha mais firme, pode ser uma folha de craft, pode ser um papelão, pode ser um papel cartão triplex, que é um papel que é de embalagem, sabe quando você compra sucrilho? Que a embalagem ela é bem durinha, pronto. Pode ser um papel triplex, aí você cola esse molde ali naquele papel firme e você vai cortar o seu molde e você vai ter aquele molde durinho para você fazer em outras ocasiões. Mas se você tem uma impressora simples, jato de tinta, para você vai ser mamão com açúcar. A indicação que eu faço é: baixa o Silhouette Studio. Aqui, inclusive, no nosso canal tem um vídeo onde eu mostro como você, tesourete, pode usar o Silhouette Studio. Você baixa o Silhouette Studio. Por quê? Porque você vai conseguir abrir esse molde em DXF e você vai poder colocar quantas flores você quiser. Eu não tenho, nós, né, na verdade, nós não temos como fazer arquivos. Eu até já tentei, mas isso fica muito oneroso, demanda muito mais tempo e vai encarecer o produto para vocês. Então, a ideia é o quê? Fornecer um produto que seja mais em conta possível, certo? Para ajudar todas vocês. Então, o que você pode fazer é baixar o Silhouette Studio, lá você abre o arquivo normal e você determina o tamanho da flor que você precisa. Você precisa uma de 4 centímetros, 2 centímetros, 10, 15, 29 centímetros, você vai conseguir fazer a sua flor imprimindo do tamanho que você precisa. Não, 29 centímetros seria se você tivesse uma impressora A3. Se você tem uma impressora A4, você vai conseguir uma flor de até 20 centímetros, tá bom? Eu acho que tem alguma dúvida?
Deixa eu ver. Silane disse que amou, coisa boa. Ficou, não ficou? Deixa eu ver, eu acho que é isso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi rapidinha, mas eu acho que foi colaborativa, não foi? Então, foi um conteúdo muito legal. O que é que você quer? Ah, André quer que eu faça uma foto. Bora. André é a pessoa sábia do negócio. Bora lá, vou fazer. Calma, calma, calma. Ah, a Flávia colocou aí a foto. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou até aproximar, porque essa daqui vocês podem, se vocês quiserem printar, tá tudo certo essa. Tá bom? Bora lá. Oi? Todo mundo então? Tá bom, cadê o Zangão? O Zangão tá ali. Tô doida que ele comece a aparecer, né? Mas ele não quer aparecer. Eu falo pra ele que ele tem que gravar rios comigo também. Aí ele fica só, diz, não, você tá linda. Tá linda desse jeito, fica só você. Tá bom, meus amores? Pois um cheiro, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil, viu? Vocês são demais. Beijão. Tchau, tchau.